Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração, trazendo alegria e paz para a sua alma. É uma grande alegria voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita Palavra de Deus. O texto para nossa reflexão nesta oportunidade é Atos capítulo 16, dos versículos 9 ao 40. É um texto um pouco longo, para um vídeo que normalmente é pequeno. Desde já eu quero me desculpar com você que eu não lerei o texto todo, embora a reflexão se encontre em todo ele. Quero pedir a você que em sua casa, com sua Bíblia em mãos, leia todo o texto e veja e confira aquilo que nós estamos refletindo. Estamos iniciando a partir de hoje e talvez os próximos 3 meses a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos refletir o texto de Atos, onde fala do nascimento da igreja de Filipenses. Nascimento da igreja em Filipos. O texto a história está acontecendo no ano 60 da era cristã. O apóstolo Paulo está na prisão escrevendo esta carta. E é a partir deste cenário que a história que nós vamos narrar surge. Ore comigo, pedindo a Deus, para que Deus dê a cada um de nós o entendimento desta palavra. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu nome. E pedimos ao Senhor que pela tua graça, misericórdia e amor, o Senhor venha falar em nossos corações, através da tua bendita palavra. Toma em tuas mãos cada um dos teus filhos que venham ouvir essa palavra. Que sejam abençoados, edificados e confortados e confrontados pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Atos, capítulo 16, o versículo 9, nos mostra algo extraordinário acontecendo. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. A versão mais antiga diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Há um clamor nesta cidade para ouvir o Evangelho. Esse clamor chegou ao coração de Deus e Deus falou ao coração do apóstolo Paulo através de seu anjo. E o apóstolo Paulo foi obediente. E nasceu a igreja de Filipos, onde Paulo escreveu essa carta. Essa igreja, ela nasceu em primeira mão no coração de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você nessa oportunidade. Filipos, uma igreja que nasceu no coração de Deus. O apóstolo Paulo tinha feito a primeira viagem missionária e tinha levado o evangelho para várias partes da Ásia. Depois de voltar, de participar de um concílio em Jerusalém, ele fala com os seus companheiros: vamos viajar de novo, vamos fazer missões, vamos visitar as igrejas que nós fundamos em toda a Ásia. Mas, de repente, quando ele está com a programação da sua agenda, pensando em entrar na Ásia, pensando em expandir os horizontes, a Bíblia diz que o Espírito Santo proíbe a entrada dele. Um homem desejoso de trabalhar, desejoso de fazer a obra, e Deus diz não. Naquele momento, Paulo poderia ter ficado frustrado. Mas ele, em vez de frustrado, ele ficou na dependência de Deus, o local que cada um de nós devemos ficar. Na dependência de Deus. E por estar na dependência de Deus, o apóstolo Paulo teve um entendimento claro da visão de Deus para o seu ministério. Quando Deus manda falar para ele: atravessa a Macedônia, ele não titubeou, ele não postergou, ele não esperou nada, ele avançou imediatamente e ele chega nessa cidade. Quando ele chega, a cidade de Filipos
ela, apesar de ser uma cidade já bastante antiga, ela era uma cidade mundana. Ali não tinha uma sinagoga, e para ter uma sinagoga na cidade precisava de ter pelo menos 10 famílias, 10 chefes de família, mas não tinha. Mas ainda tinha um pequeno remanescente de mulheres que acreditavam em Deus. Ah, como isso é importante que exista em cada região aquele grupo que acredita no poder de Deus. O texto dos versículos 13 ao 15 vai nos mostrar que quando o apóstolo Paulo chega na beira de um rio, para reunir com aquelas mulheres, para pregar o evangelho, para orar, para compartilhar a palavra da verdade, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. Trabalhou na alma desta empreendedora, Lídia, que era vendedora de púrpura. Era uma mulher de sucesso, uma mulher de negócios, uma mulher que tinha uma grande casa. E o Espírito Santo abriu o coração dela e ela acreditou em Cristo e foi batizada por Paulo. Depois do batismo dessa mulher, ela convidou a igreja para estar na casa dela. Então a primeira lição que eu aprendo neste texto é que essa igreja nasceu no céu, está nos versos 9 ao 12. A segunda lição que eu aprendo é que essa igreja nasceu da obediência missionária. O apóstolo Paulo e sua equipe missionária, eles avançam pregando e tem a primeira pessoa que é convertida, que é transformada. Mas a terceira verdade que eu quero compartilhar com você neste texto, essa igreja nasceu para evangelizar. Os versículos 13 ao 34 vai narrar algo extraordinário que nós não vamos ler, mas vamos entender. Primeiro, nós temos o apóstolo Paulo andando pelas ruas da cidade, conhecendo a história da cidade, espalhando a mensagem do evangelho, quando uma mulher que era escrava, e que gerava muitos lucros para os seus senhores, porque ela tinha o espírito de adivinhação. Ela era possuída, ela era escrava do diabo. Aquela mulher, na sua escravidão, foi evangelizada. Ela andou atrás de Paulo e de Silas muitos dias, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Era uma estratégia de Satanás para confundir as pessoas e dizer que o evangelho está na boca de todos. Até que o apóstolo Paulo, cheio de coragem, cheio do espírito de ousadia, ele expulsa o demônio dessa mulher. Quando ele expulsa o demônio dessa mulher, a multidão, os seus senhores, os viciados nos jogos, aqueles que eram dominados por Satanás, o perseguem, o levam às autoridades e o prendem, e o espancam e o deixam na prisão. O texto diz que isso não calou esses homens, porque esses homens, eles não viam o chicote de um carcereiro, eles não viam a pena de um magistrado, esses homens viam a mão da providência de Deus agindo na história. E por ver a mão da providência de Deus agindo na história, quando eles foram parar no cárcere, era meia-noite, Paulo e Silas acorrentado, machucado, ferido, a Bíblia diz que eles cantavam hinos de louvor a Deus e os outros presos escutavam. A mão da providência de Deus agiu e um terremoto aconteceu. A cadeia foi destruída, os portões foram abertos, uma confusão se formou e a primeira coisa que o carcereiro quis fazer é tirar a vida. Porque a esperança dele estava em César, em Roma. Mas o apóstolo Paulo, o homem que tinha a luz de Cristo na sua vida, diz: não faças nada, porque todos nós estamos aqui. Essa igreja nasceu para evangelizar.
ela evangelizou Lídia, ela evangelizou a escrava e ela evangelizou o carcereiro. Depois de evangelizado, Lídia abriu as portas da sua casa. Depois de evangelizada, a escrava parou de dar o lucro satânico e passou a seguir a Cristo. O carcereiro parou de olhar para César e passou a olhar para Cristo. É quando uma igreja nasce para evangelizar, as coisas começam a acontecer. Essa igreja nasceu sem preconceito. Olha que coisa linda, quando uma igreja nasce do coração de Deus, ela nasce sem preconceito. Dentro dessa igreja nós vemos que tinha 3 pessoas que entregaram suas vidas a Cristo em 3 contextos diferentes. Lídia era uma mulher da classe alta, empreendedora, vendedora de púrpura, que dava muito dinheiro, porque os nobres eram os únicos que podiam comprar. E tinha uma mulher que era escrava, ou seja, a escrava não possuía nem a si mesma. E tinha também um funcionário público, respeitado, que era da classe média, que era um carcereiro. Um homem que gozava dos privilégios de Roma. Os 3 agora não são mais um empreendedor, não é mais um escravo, não é mais um cidadão da classe média. Agora são 3 servos de Jesus com suas famílias reunidos na igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo, ela começa no lar de Lídia. Quando o evangelho chega, as portas do coração são abertas, as portas das casas são abertas, porque o evangelho gera essa transformação. E por último, essa igreja era uma igreja corajosa, uma igreja também encorajadora, podemos dizer. Os versículos 35 ao 40 vai nos mostrar isso. Quando o apóstolo Paulo, quando o dia amanhece, os magistrados mandam soltar o apóstolo Paulo. Descobrem que ele não precisava estar preso, que ele não tinha cometido nenhum crime. E o carcereiro fala, vá em paz, meus irmãos. Mas o apóstolo Paulo demonstra a coragem que o cristão tem que ter. A coragem de usar os recursos legais que Deus deixou. E um dos recursos legais era que eles estavam presos ilegalmente. E eles foram presos à vista de todos. Agora eles não poderiam ser soltos escondidos. Mas a coragem desses homens também era a coragem da renúncia. Porque eles não foram para os tribunais processar e brigar contra os magistrados. O texto diz no verso 40 que eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia, ou seja, foram para a igreja. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram, mostrando para nós. Quando tudo parece muito difícil, quando tudo parece impossível, creia na mão poderosa da providência de Deus, porque Ele está no controle. Quando as portas se fecharam para a Ásia, poderia ter abatido um desânimo no apóstolo Paulo, mas não abateu. Quando ele chegou em Filipos, que a primeira conversão, em vez de ser um ilustre cidadão da sinagoga, é uma mulher empreendedora, não houve desânimo. Quando uma escrava de Satanás tentou atrapalhar a propagação do evangelho, eles não desanimaram. Mas por causa da libertação da escrava, da transformação que o Espírito Santo fez naquela vida, em vez deles serem aplaudidos, deles serem condecorados, eles são presos. Eles não olharam para este problema, eles continuaram olhando para Cristo. Naquela prisão, Deus tinha o plano de salvar o carcereiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, continua acreditando nos planos, nas promessas e na providência de Deus. A igreja de Filipos nasceu no coração de Deus
para fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.